uma alegria estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez, para ser alimentados pela palavra dele, e também porque hoje é um dia de festa, para nós, especialmente para o departamento aí do Ministério da Mulher, que ano passado promoveu, entre outras coisas, uma classe bíblica. E durante mais de um ano, na verdade, nós estivemos ali com algumas pessoas especiais, muito queridas para nós, estudando a palavra de Deus. E hoje é o dia da tão aguardada formatura. Momento apropriado, nós faremos essa formatura, entregaremos os certificados. Só para a igreja ter uma ideia, eu gostaria que ficasse em pé aqui os nossos amigos que participaram da classe bíblica, só para que a igreja possa vê-los aí, estão aqui à frente, né? Muito obrigado por aceitarem o convite para vir aqui. Pode sentar. Esses são os nossos queridos alunos que nos deram tanta alegria ao longo de mais de um ano ali na classe dos jovens, estudando a palavra de Deus. Convidei também um amigo, não sei se ele está aqui hoje, né? O Pedro, lá de Boituva. Pedro está aqui conosco nesta manhã. Está lá o Pedro, seja bem-vindo. Pedro é um amigo que pertence à igreja Bola de Neve. Nós temos trocado algumas mensagens já há algum tempo. E eu estou conhecendo pessoalmente hoje o Pedro, junto com vocês, né? E o Pedro é um irmão na fé, muito querido, que tem estudado a palavra de Deus por conta própria, inclusive, né? Com a influência de alguns amigos também. E tem descoberto coisas maravilhosas na palavra, né? Aí ele soube que hoje teríamos essa festa aqui, né, e que eu estaria pregando, e ele se convidou. Como é que eu vou dizer não? Seja bem-vindo, Pedro. Deus te abençoe grandemente, tá? E aqui é a sua família também, tá bom? Meus queridos irmãos, a menos que você tenha estado em Marte nas últimas semanas, você deve ter acompanhado de alguma forma, ouvido falar de algumas polêmicas que ocuparam aí as redes sociais, né? Especialmente porque um pastor bastante conhecido nas redes sociais, ele disse que a Igreja Adventista é uma seita que propaga heresias e alguma coisa assim, né? Então você pode ver que o título que eu dei para a mensagem dessa manhã é um pouquinho provocativo, na verdade, né? Somos da seita de Cristo. Mas então você está assumindo que vocês são uma seita? Calma, não é bem assim. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo... Dá um cliquezinho para mim lá no teclado, só para destravar ali a apresentação. Pronto. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando algumas coisas, e eu quero começar justamente com as palavras dele, tá? Atos, capítulo 28. Mas vocês sabem que teve um efeito colateral bem interessante, essa polêmica toda. A gente foi envolvido sem querer, né? Mas teve um efeito colateral bem interessante, porque, de alguma forma, vários influenciadores adventistas também, pastores, puderam, no bom espírito cristão, explicar coisas que precisavam ser explicadas. Então, vários vídeos foram gravados, pregações foram feitas, né? Espero que esta aqui também, já envio o meu abraço para os amigos que estão acompanhando aí pelas redes sociais da Igreja das Mangueiras, aqui em Tatuí, onde estamos, essa oportunidade de explicarmos algumas coisas que não são bem compreendidas, infelizmente, né, por alguns irmãos nossos de outras igrejas. Então, eu creio que, como disse, o efeito colateral, um deles, pelo menos, foi positivo. Atos 28, versos 22 e 23. O doutor Lucas, ele registrou o seguinte aqui, inspirado por Deus. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então você já percebe que nos tempos bíblicos a igreja cristã era considerada por algumas pessoas como uma seita. E aqui Paulo pertencia a essa seita. E ele foi chamado para defender o seu ponto de vista, a sua crença. E aqui é dito que ele então, com base nos profetas e Moisés, ou seja, com base na palavra de Deus na Bíblia, ele defendeu suas convicções.
O outro texto, volte um pouquinho, a Atos 24. Atos 24, versos 14 a 16 agora. Aqui novamente, nesse caso aqui é Paulo falando, né? Lucas registrou as palavras dele. Ele diz assim: porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus, o Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo aqui, ele admite, né? Olha, eu sirvo a Deus no caminho que alguns chamam de seita. Naqueles tempos não havia ainda uma definição de nome como cristianismo ou igreja cristã, né? O cristianismo era conhecido como o caminho. Talvez porque Jesus tenha dito, né? Eu sou o caminho. E os cristãos seguiam por esse caminho. Então, a religião cristã estabelecida por Jesus era chamada de o caminho. Mas outros a chamavam de seita. É bom também a gente analisar as coisas no seu tempo, né? Para evitar assim anacronismos. Hoje a palavra seita, ela assumiu um significado bastante pejorativo. Mas nos tempos bíblicos, embora também houvesse esse significado, havia também a ideia, que vem do grego hairesis, apenas de ser um grupo, um partido, e não é à toa que os fariseus eram chamados, né, a seita dos fariseus. Não que fossem tidos como algo ruim, negativo em si mesmo. Era um grupo, né? Mas com o tempo, infelizmente, realmente esse termo foi assumindo assim uma conotação de algo negativo, de um grupo separado, um grupo que abraça heresias, ideias que vão contra aquilo que os cristãos, em sua maioria, creem e ensinam. Seita. Bom, se é para viver como Paulo, a gente pode até aceitar esse apelido, né? Desde que sejamos bíblicos, está tudo certo. De novo aqui, deu uma travadinha, só clicar para mim no teclado lá. Ok. Vamos só recordar as palavras de Paulo ali, naquilo que a gente leu agora em Atos 24. Veja que ele reafirma algumas convicções fundamentais firmadas na Bíblia. Porque ele disse assim, primeiro, que acreditava em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Você também acredita assim? Sim ou não? Eu também. Eu creio em tudo que está na Bíblia. Paulo está dizendo assim, olha, eu creio em tudo que está na Bíblia. 2, dizia ter esperança em Deus. Você também tem? Amém? Eu também tenho esperança em Deus. A nossa esperança está firmada em nosso Deus. 3, ele diz que cria na ressurreição dos justos, portanto é a primeira vinda de Cristo. Isso ele mesmo explica lá em 1 Tessalonicenses 4. É na primeira vinda de Cristo que os justos ressuscitam. Mas cria também na ressurreição dos injustos, que o mesmo Paulo e outros autores bíblicos explicam acontecer após o milênio. Portanto, Paulo, nas entrelinhas, está falando do milênio e também do juízo pré-advento, que alguns acham que é uma heresia. Ora, se Jesus vem para trazer o galardão, Apocalipse 1,7 fala isso, e outros textos mais também falam, se Jesus vem trazer a recompensa, vida eterna, ou, infelizmente, para quem não quis a vida eterna, a morte eterna, isso quer dizer que antes da volta de Jesus e do milênio, deve ter havido um juízo. Concordam com isso? E se houve um juízo anterior à volta de Jesus, estamos falando de juízo investigativo. Juízo pré-advento, ok? Paulo, nas entrelinhas, fala disso. E finaliza dizendo que tinha a consciência pura diante de Deus. Ele tinha consciência limpa de estar servindo a Deus, não importa se o chamasse de membro de uma seita ou de qualquer outra coisa. Para ele o mais importante era ter a consciência limpa diante de Deus. Estar servindo a Deus de todo o coração com base na palavra dele. Porque tem muita gente também que é sincera, mas não segue a Bíblia. A sinceridade não torna o caminho correto, né? Então Paulo era sincero, mas também seguia a palavra de Deus. Essa é a defesa que ele faz naquele momento ali, diante daqueles que o chamaram de membro de uma seita, ok? E nós faremos uma defesa aqui também nesse momento, no bom espírito cristão. Eu quero partir justamente das acusações.
Foram feitas algumas poucas acusações, entre as muitas que nos fazem, né? E eu quero analisar com vocês aqui, os meus alunos aqui, né, da Débora e meus, poderiam vir aqui no meu lugar, com certeza, explicar tudo isso, porque nós tivemos um bom estudo bíblico, né? Quem tem um bom estudo bíblico não fica abalado com essas críticas. Quem tem profundidade teológica não fica preocupado com isso. Mas eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui para explicar algumas coisas, tá bom? Primeira acusação infundada. Os adventistas ensinam que Jesus é um ser criado, porque dizem que Miguel é Jesus. E aí, você concorda com isso? Como é que você responderia essa acusação? Ah, então vocês creem que Jesus é um Deus, é um ser criado? É uma criatura? Porque vocês falam que ele é Miguel? Bem, eu não vou ter tempo de ler todos os textos, evidentemente, mas quando você analisa o Antigo Testamento, você percebe que Jesus também é chamado de anjo lá. Até porque a palavra anjo tem um significado de mensageiro. E Jesus é o mensageiro de Deus. Quem aparece para Moisés na sarça ardente ali, naquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia? É dito que foi o anjo, mas também é dito pelo mesmo texto que era Deus. Afinal, era Deus ou era um anjo? O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, frequentemente é uma manifestação de Deus, uma teofania, como a gente costuma dizer. Aquele anjo era Jesus, era Deus, portanto. Nós temos também, por exemplo, a luta entre um anjo e Jacó. Mas depois é dito que Jacó lutou com Deus. Afinal, Jacó lutou com um anjo ou com Deus? Tanto faz, porque o anjo do Senhor é Deus. Quando o anjo do Senhor aparece para os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, é dito no texto que o anjo aparece, mas o mesmo texto diz que eles viram a Deus. Afinal, os pais de Sansão viram a Deus ou viram um anjo? Tanto faz, porque o anjo do Senhor é uma teofania, é Deus vindo ao encontro da humanidade. Aqueles 3 que visitaram Abraão, lembram dessa história? Pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. 2 vão para cumprir a ordem triste, né, de destruir Sodoma por seus pecados, e 1 fica com Abraão. E chega um momento que é dito assim no texto: e o Senhor fez chover fogo do céu da parte do Senhor. Você percebe ali que estão o pai e o filho atuando juntos? O Senhor, que estava com Abraão, fez chover fogo do céu da parte do Senhor, que estava no céu. Então há muitos textos, aquele ser deslumbrante, maravilhoso que aparece para Josué e se identifica como o capitão das hostes, né, o general dos exércitos do Senhor. Aquele ali não era apenas um anjo, era o próprio Jesus pré-encarnado. Há muitos textos do Antigo Testamento que apresentam Jesus pré-encarnado como sendo um mensageiro de Deus, portanto, o anjo do Senhor. Agora, o que dizer sobre Miguel, né? Antes ainda, nós não temos como crer que Jesus é um ser criado. Se alguém crê nisso, é uma heresia mesmo, né? Ah, Jesus é um ser que foi gerado, criado em algum momento. Não tem como, porque veja só, Isaías 43, estamos fazendo aí o Reavivados por sua palavra, né? E neste momento estudando Isaías. Que livro maravilhoso, né? 43, 10 e 11, nós lemos o seguinte: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Quem está falando ali? Deus. E ele diz: antes de mim, nenhum Deus, D minúsculo, se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. E além de mim, não há Salvador algum. Ora, se Jesus fosse um Deus criado, fosse um ser gerado pelo Pai, esse texto aqui seria contraditório. Porque o próprio Deus diz: antes de mim nenhum se formou e nem haverá depois de mim. E além de mim não há Salvador. Mas Jesus é o Salvador. E agora, como é que ficamos? Além de Deus não há Salvador, mas Jesus, ele é o Salvador. Qual o problema? Nenhum, porque Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus eterno, esse e outros tantos textos seriam um problema teológico. Nós não cremos que Jesus é um ser criado, de forma alguma. Se Jesus tivesse sido trazido à existência, ele também não poderia dizer: eu sou o alfa e o ômega, porque o alfa é a primeira letra, o ômega é a última. Se Jesus fosse criado, ele seria o beta e o ômega talvez, mas não o alfa, ok? Vamos adiante.
João 8, 24, 58. Olha que texto incrível. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aí no verso 58, Jesus quase foi apedrejado por ter dito, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus daquele tempo entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo ali. Iam apedrejá-lo por blasfêmia. Por quê? Porque sendo homem, estava se fazendo Deus. Eles entenderam as palavras de Jesus ao usar o grego ego eimi, que quer dizer eu sou, e que vem lá do hebraico ani hu. Quando Deus aparece para Moisés, ele se identifica como o eu sou. Percebeu? Eu sou apareceu para Moisés, e é Deus. Aí Jesus diz, eu sou. Toda vez que Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, ele está afirmando a sua divindade, a sua eternidade. Como nós, adventistas, que nos pautamos pela Bíblia, poderíamos crer que Jesus é um ser criado? De forma alguma. Ele é Deus. E Ellen White, já vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho, né? Porque nos acusam também com relação a esse assunto. Mas nós temos em alta estima essa mulher que foi usada por Deus para trazer mensagens inspiradas à sua igreja. Ellen White diz, Cristo era Deus em essência, e no sentido mais elevado. Era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. O que é a eternidade? Não tem começo, não tem fim, é o sempre. Jesus era um com o Pai, com o Espírito Santo também, obviamente, desde sempre, portanto não foi criado. Outro texto está em Desejado às Nações, página 530. Em Cristo, a vida original não foi gerado, Ele é a vida. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Não poderíamos crer em algo absurdo como Jesus ser um ser criado por dois grandes motivos. A Bíblia afirma que Ele é Deus e Ellen White também faz a mesma coisa. E nós nos pautamos, né, pela palavra de Deus, regra de fé e prática suprema, e também levamos em consideração aquilo que Ellen White escreveu. E ela afirma a divindade de Jesus. Portanto, é uma acusação infundada a que nos fazem de crermos, né, que Jesus seria um ser criado. Comentando o Salmo 90, Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, olha o que ela diz. Antes, ela cita o Salmo e depois aplica, né? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha para cá. Esse texto assim se refere a quem? Numa primeira olhada. Está dito no texto, né? Deus. De eternidade, vamos colocar assim, só para a gente tentar entender, né? Porque não faz nem sentido o que eu vou falar agora. Da eternidade passada, porque a eternidade não tem passado, né? A eternidade futura, porque a eternidade não tem futuro, mas enfim, só para a gente colocar assim numa dimensão mais humana, de eternidade a eternidade tu és Deus, ou seja, tu nunca tiveste início, tampouco fim. Aí o que ela diz em seguida, aqui se apresentam a pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo, como raios vivos de luz do trono eterno. Aqui se apresenta a pré-existência de Cristo. Esse aí é Jesus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Um adventista no sétimo dia não pode crer que Jesus é um ser gerado, é um ser criado. Jamais. Isso seria uma heresia. Mas olha que interessante. Não somos só nós que cremos que Miguel é Jesus. Que o arcanjo Miguel é Jesus, que é um dos nomes de Jesus na Bíblia. E só pode ser porque, veja só, é a voz de Miguel que os mortos ressuscitam. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se é o arcanjo que ressuscita os mortos, não pode ser apenas um anjo, porque anjo não tem esse poder. Deus é que ressuscita os mortos. O nome mesmo, Michael, ou Miguel, traduzido para o português, já diz tudo. Aquele que é como Deus, ou quem é como Deus, só pode ser Jesus. Blasfêmia seria chamar esse ser de apenas um anjo. Seria rebaixar Jesus à categoria de um anjo. Mas não somos só nós que cremos assim, gente. Lutero, Melanchthon, todos os teólogos luteranos da pós-reforma também criam dessa forma.
Mas por que ninguém os chama de seita? Você percebeu que a pegação de pé é só com a gente? Né? A tese de que Jesus é Miguel é genuinamente protestante. Ela foi admitida por Calvino, John Wesley, Edwards, Spurgeon e outros. E aqui eu trouxe para vocês a capa de uma publicação acadêmica luterana, ok? Olha ali o artigo que aparece logo ali na página 257. Miguel como Cristo na tradição exegética luterana. Está ali. Eles também creem dessa forma. Por que agora vem alguns pastores evangélicos mal informados nos chamar de seita? Porque compartilhamos também essa crença com outros protestantes tradicionais. Então os chamem também de seita, né? Mas não fazem isso. Vamos adiante. Acusação infundada número 2. Adventistas não creem na expiação completa de Cristo na cruz. Está correto isso aí? Falso. Hoje a expressão da moda é fake news, né? Isso é fake news, né? Olha o que diz ali, Mensagens Escolhidas, volume 3, no capítulo 22. O sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e eficaz para Deus. A nossa literatura oficial, irmãos, diz outra coisa. Por que esses pastores, esses influenciadores não leem os nossos livros? Mas vão na onda, vão, sei lá, de onde que tiram essas ideias, né? Nós cremos que o sacrifício de Cristo na cruz foi completo pelos pecados de todos aqueles que se arrependem. Sim, mas cremos num conceito de expiação que é mais amplo do que isso. Vamos dar uma relembrada aqui em algo que os nossos alunos também estudaram conosco, né? Que é a questão do santuário lá do Antigo Testamento. Vamos lembrar de algumas coisas ligadas ao ritual do santuário? Quando um pecador cometia um pecado, ele levava, lembram? Um cordeirinho, né? Uma oferta pelo seu pecado. Esse cordeirinho era sacrificado ali no pátio, né? No altar de holocaustos. E o pecador, naquele momento, saía perdoado. Voltava para sua casa feliz, estava perdoado. Seus pecados haviam sido perdoados. Eles tinham sido transferidos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo era um símbolo, né, do que Jesus faria. Mas a obra do sacerdote não terminava ali. Lembram o que ele tinha que fazer? Ele coletava o sangue do animalzinho, levava para dentro do santuário e aspergia, contaminava simbolicamente o santuário. Então, aquilo representava que o pecado do pecador via cordeiro, ia para o santuário e o contaminava. E é por isso que uma vez por ano era necessário fazer a purificação do santuário. Era um ritual anual. No santuário celestial, e só não sabe disso quem não lê Hebreus, por exemplo. Eu acho que alguns pastores por aí não leem a Bíblia, porque se você lê a carta aos Hebreus, está muito claro ali que o autor contrasta, né, as realidades terrenas com a realidade celestial. Os sacerdotes terrenos morriam, então tinha que haver uma renovação. O celestial, que é Jesus, não precisa de ser trocado, ele é eterno. O sacrifício terreno, ele é transitório, é uma sombra. Agora, o celestial é a verdadeira, é a realidade, né, para a qual aquelas cerimônias apontavam. Que pena que alguns não leem a Bíblia. Então, expiação envolve todo o processo. E Ellen White, como uma autora bíblica, né, ela estudava a Bíblia, ela usa esse termo com uma abrangência muito maior. Envolve a cruz, e no que diz respeito à cruz foi completo, mas o processo continua no santuário. E agora, quando você se arrepende de seus pecados, Jesus aplica seus méritos a você. Cheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono de graça, para receber o perdão. Você nunca vai surpreender Jesus se você acordou de madrugada com um peso, porque falou alguma coisa que não devia, se cometeu alguma coisa que não devia, você se arrepende, de madrugada Jesus te perdoa, porque Ele é o contínuo. Ele está o tempo todo intercedendo por nós. Essa é a obra de Jesus, que também é chamada expiação. Na cruz houve-se está consumado, mas haverá um momento que no santuário celestial, Apocalipse mostra isso, também haverá um está consumado, porque a obra continua, né? Lembram que quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena ouviu, né, pela primeira vez ali, ele disse umas palavras estranhas para ela, já que ele a amava. Ele diz: Maria, não me segures, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Por que ele falou aquilo? Você que estuda o santuário entende. O cordeiro tinha sido morto, mas precisava ainda levar seu sangue para dentro do santuário. Então Jesus havia, sim, morrido pelos pecadores na cruz.
foi uma oferta completa, mas ele precisava subir ao céu, ascender ao santuário e ali oferecer diante de Deus os seus méritos. Seu sangue ser aceito pela divindade. O ritual do santuário nos ensina isso. E aí quando a gente estuda esse assunto, a gente compreende claramente todas essas coisas que a Bíblia apresenta. Para variar, não somos só nós que cremos dessa forma, mas somos só nós que somos chamados de seita por causa disso, curiosamente. Eu vou citar aqui um livro, mais ou menos recente, de um autor que é um estudioso da Bíblia, um doutor em teologia, o David Moffatt. E ele apresenta alguns detalhes interessantes nesse livro, entre os quais 2 pontos eu destaco. Primeiro, a morte, ele não é adventista, tá? É bom que se diga isso claramente, não é adventista. E o prefácio do livro também foi escrito por um bispo anglicano, portanto não adventista, o N.T. Wright. 2 pontos. A morte de Jesus não apenas liberta o povo de Deus das garras do pecado, mas também inaugura a nova aliança. É um conceito mais amplo de expiação, como nós temos defendido há mais de 100 anos. Tem gente agora descobrindo isso, como se fosse uma grande novidade. 2. A ascensão de Jesus, a subida dele ao céu, possibilita sua contínua obra de intercessão como sumo sacerdote no santuário celestial. Seita. É uma seita, não é. É uma compreensão correta à qual estão chegando agora. Mas nós cremos nisso e defendemos isso há mais de 100 anos. Wright, repito, é bispo anglicano e um dos maiores especialistas no Novo Testamento da atualidade. Ele escreve o prefácio do livro, ou seja, ele endossa. A expiação de Cristo é ampla. Ela envolve, Ellen White, quando usa esse termo, ela até se expressa assim, se referindo a toda a obra da redenção, na verdade. Vai até o fim do pecado. Aqui um artigo de uma publicação teológica também, acadêmica, e falando sobre o depois do Calvário. Como que o dia da expiação, ele aponta para a oferta celestial de Jesus. Olha que interessante, a oferta celestial de Jesus. Autores evangélicos, autores protestantes, finalmente percebendo aquilo que nós já conhecíamos e criamos e ensinávamos, né? De que a obra de Cristo é muito mais ampla. Para o pecador na cruz, a obra foi completa. A obra de Cristo continua. E o processo de expiação ele é mais amplo do que alguns estão imaginando. Olha o que diz o autor aqui nesse artigo. Muitos cristãos entenderam que Hebreus localiza a oferta de Jesus exclusivamente na cruz. Mas uma compreensão mais profunda, olha que interessante, que discernimento eles estão tendo. Mas uma compreensão mais profunda de Levítico 16 também pode nos ajudar a compreender melhor o livro de Hebreus. É o que a gente tem feito o tempo todo, né? Hebreus junto com Levítico 16, com Êxodo, esses paralelos. Isso de forma alguma minimiza ou diminui a cruz. Uma vez que foi na cruz que Jesus deu sua vida pela nossa, derrotou a morte, suportou a maldição da antiga aliança e inaugurou a nova aliança. Ao apresentar-se vivo a Deus no céu, Cristo apresentou ao Pai o que sua morte na terra realizou. No céu, Cristo ofereceu a Deus o que conquistou na cruz. Se fosse um autor adventista escrevendo, alguns diriam, heresia. Mas é um estudioso aqui, um acadêmico evangélico. E está tudo certo. Essa é a compreensão adequada, correta, né? Que, repito, temos ensinado há mais de um século. Ok? Avancemos aqui. Temos mais alguns pontos que foram levantados aí ao longo das semanas. Acusação 3, infundada também. Adventistas creem na salvação pelas obras. Eles são legalistas. E aí, o que você me diz? Você crê nisso? Vamos lá, nós temos aqui, só para os irmãos que estão acompanhando aqui a transmissão, nós temos aqui, acho que hoje, quase 1000 pessoas. Eu vou perguntar de novo. Vocês aqui, adventistas, aqui é uma amostragem boa, né? Vocês aqui creem na salvação pelas obras? Balance a cabeça. Isso, respondam. Creem? Não. Ouviram lá? Não. Não cremos assim. Nós cremos de que jeito? A salvação é pela graça. Cristo comprou, nos resgatou com o seu sangue. É o que diz Efésios 2. Nós cremos no que está na Bíblia, como Paulo também cria. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, somos criados por ele, criados por Cristo,
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebeu? Eu destaquei duas palavras ali. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Praticar mandamentos, cumprir a vontade de Deus, é consequência da salvação e não a causa dela. É uma resposta de amor a Deus, ao Deus que nos salvou e nos libertou. Obediência por amor, não é o que Jesus falou também? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Adventistas, por que vocês guardam os mandamentos? Eu respondo, porque eu amo Jesus. Porque Ele fez tanto por mim que o mínimo que eu posso fazer é perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Como queres que eu viva? Como deve ser minha conduta? Isso é guardar mandamentos. Isso é ser obediente. A salvação nos coloca num caminho de santificação. E santificação é ir adequando a minha vida àquilo que Deus quer dela. É uma obra que dura uma vida. É isso. Então, infelizmente, sabe o que é mais triste? Eu postei alguns vídeos em meu canal como resposta e tal, e aí nos comentários alguns falam assim: eu vou lá, eu expliquei isso aqui, não, nós não cremos desse jeito. Aí tem gente que vai lá: mas vocês creem sim. O que eu posso fazer mais? Né? Não, nós não cremos que a salvação é pelas obras, nós cremos que é pela graça. Não, mas vocês creem sim. Bom, aí não posso fazer mais nada, né? Eu estou dizendo o que eu creio, estou dizendo o que a nossa literatura oficial apresenta, estou dizendo o que a igreja crê, está lá nas suas crenças, né, fundamentais, é isso. E tem gente que diz: não, não é isso. Quanto a esses não posso fazer mais nada, né? É como se alguém chegasse para mim e dissesse: olha, eu sou de Santa Catarina. Você diz: não, você não é. Eu sou pai de 3 filhos. Você não é. Bom, então o cara quer me redefinir, né? Complicado isso aí. Acusação infundada número 4. Foi feita lá pelo pastor famoso, né? Eles creem que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Como é que você responderia? Sim ou não? Não. Olha aí. Estão vendo aí? Mas quase 1000 pessoas aqui disseram não. Nós damos graças a Deus pelo presente maravilhoso que é o dom de profecia, manifestado também na vida de Ellen White. Mas nunca, jamais os colocamos, os escritos dela, em pé de igualdade com a Bíblia. Meus queridos alunos, meus e da Débora, durante mais de um ano estivemos ali estudando a Bíblia. Alguma vez eu trouxe textos de Ellen White para estudar a Bíblia com vocês? Que bom. Todos eles balançaram a cabeça assim. Por quê? Porque era um estudo bíblico, né? As doutrinas adventistas são bíblicas. Nós as demonstramos na Bíblia. Então, para que Ellen White? Leia e você vai me responder. Que bênção. Que legado literário, histórico, teológico, de saúde, nutrição, psicologia, vindos de uma autora que não teve educação formal. Não estudou na escola, na faculdade, né? Coisas que, humanamente falando, é impossível. Aí só resta a alguns críticos dizer: então ela copiou. Porque não tem como explicar, né? Aí começa a juntar ali as várias desculpas e acusações. Vamos à literatura oficial. O livro Nisto Cremos, está aqui comigo, é o livro que reúne as 28 crenças fundamentais dos adventistas do 7º dia. Vamos deixar que ele fale então, já que a acusação é que os adventistas pensam que a Bíblia e os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade. Eu vou ler aqui na página 278 o que está escrito aqui. Repito, isso aqui não é a opinião de um adventista isolado. Isso aqui é um material que é votado em reuniões mundiais, né, Associação Geral, e ele expressa a crença da Igreja Adventista do 7º dia. Na página 278, eu leio o seguinte, preste bem atenção. As Escrituras Sagradas revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. A própria Ellen White enfatizava: a Bíblia é a norma. Provem, inclusive, meus escritos pela Bíblia. Estudem a Bíblia. Uma das suas últimas mensagens, numa reunião da Associação Geral,
ela já bem idosa, 80 e poucos anos, se levanta e diz: irmãos, recomendo-vos este livro, a Bíblia. Nas páginas 291 e 292, eu leio mais um trechinho aqui para vocês, para ficar bem claro. 291, diz assim o texto: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, ou quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma protestante, o sola scriptura. A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Os fundadores da Igreja Adventista desenvolveram suas crenças fundamentais por meio do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através de visões de Ellen White. Seu principal papel, durante o desenvolvimento das doutrinas da Igreja, foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. E na página 292, a própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da Igreja. Em seu primeiro livro, publicado em 1851, ela escreveu o seguinte, abre aspas: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, tornou a escrever: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E em 1909, como eu disse, durante a sua última palestra perante uma sessão da Associação Geral, ela abriu a Bíblia, ergueu-a diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Então essa acusação é infundada. Haverá pessoas que talvez digam: mas vocês colocam sim, eu não posso fazer mais nada. Estou dizendo o que nós cremos, estou dizendo o que a nossa literatura oficial apresenta, e é assim. Nós valorizamos o dom profético, mas a Bíblia está acima de qualquer revelação. Ela é o aferidor, ela é a norma pela qual tudo mais deve ser julgado. E por comparar aquilo que Ellen White escreveu com a Bíblia, é que nós cremos que ela foi usada por Deus como profetisa. Eu já estudo os livros de Ellen White há 30 anos. Já li muita coisa do que ela escreveu. Se eu encontrasse alguma coisa que contradissesse a palavra de Deus, eu a descartaria na hora. E é assim que tem que ser. Acusação infundada número 5. Adventistas creem que só eles serão salvos. Sim ou não? Não. Que absurdo, Vai ter uma grande multidão, incontável no céu. Nós somos só 20 e poucos milhões. Como é que podemos crer que só nós vamos ser salvos? Vamos ver o que diz aí a igreja, a literatura oficial. No livro Questões sobre Doutrina, vou voltar a ele daqui a pouquinho, eu leio o seguinte, é uma literatura oficial da igreja, tá? A CPB tem esse livro em português, vale muito a pena lê-lo. E ali na página 162, também na página 165, está escrito o seguinte: não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs que são testemunhas verdadeiras do Deus vivo. Os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católica romana. Isso é o que dizemos oficialmente por meio de nossa literatura. Querem mais? No livro Declarações da Igreja, esse livro aqui, que a CPB também publica, nós encontramos nele documentos oficiais votados pela Igreja Mundial sobre vários assuntos. E no que diz respeito à questão de irmãos de outras igrejas, olha o que diz aqui na página 152. Uma literatura oficial da igreja, ok?
Reconhecemos aquelas agências, igrejas evangélicas ou católicas, que exaltam a Cristo diante das pessoas como parte do plano divino para a evangelização do mundo. E temos em alta estima homens e mulheres cristãos de outras denominações que estão empenhados em ganhar almas para Cristo. Se a mudança de convicção levar um membro da nossa igreja a não se sentir mais em harmonia com a fé e a prática adventistas, reconhecemos não somente seu direito, mas também sua responsabilidade de mudar de igreja. Olha só que interessante. Se houver algum adventista que está insatisfeito com as crenças, não crê mais no que nós cremos, fica à vontade. Você não está obrigado a permanecer, né? A pessoa é livre. Então, reconhecemos não somente seu direito, mas também sua responsabilidade de mudar, sem opróbrio, sem nenhum xingamento, sem nenhum desprezo, né? A sua filiação religiosa, conforme suas crenças. Esperamos que outros organismos religiosos atuem no mesmo espírito de liberdade religiosa. Ou seja, se um batista quer ser adventista, que ele tenha liberdade para fazê-lo. Se um católico, como eu fui, quiser ser um adventista, nós temos liberdade religiosa, que ele tenha liberdade para fazê-lo. Assim como nós respeitamos a liberdade de um adventista, se ele quiser eventualmente mudar de caminho. Perceberam? Que diz o livro Nisto Cremos a respeito desse assunto ainda? A Igreja Universal é composta por todos os que creem, acreditam verdadeiramente em Cristo. Universal no sentido de ser mundial, né? A igreja de todo o planeta é composta por todos os que acreditam verdadeiramente em Cristo. Deus tem filhos em todas as igrejas. A acusação é verdadeira ou falsa? Falsa. Nós cremos assim. Seria algo absurdo esse exclusivismo de achar que só nós seremos salvos. Como se Deus pudesse ser colocado numa caixinha nossa. Não é assim. Deus tem seus filhos espalhados por todo o planeta, em igrejas e até fora delas. E eu tenho conhecido muitas pessoas maravilhosas ao longo do meu ministério e vejo a atuação de Deus na vida delas. Nós cremos assim. Provérbios 6,16 é um texto muito sério, irmãos. Ali diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Eu vou deixar a 6 omitir ali, né? Você pode ler depois em casa. Eu vou pegar a 7ª, que ele detesta. Testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Pessoas que vivem aí de falso testemunho, porque isso é quebrar a lei de Deus, né? Um dos mandamentos diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Pessoas que estão mentindo a respeito de nossa igreja, levantando falso testemunho ou espalhando aí mentiras, isso desagrada tremendamente a Deus. Como diz ali, é algo que Deus detesta. Está na Bíblia, esse texto, né? Lamentavelmente, muitas pessoas têm agido dessa forma. Avancemos. Acusação infundada número 6. Acho que essa aqui vai ser a última. Podia pegar várias, mas aí vira uma semana de oração. Número 6. Adventistas creem que Satanás fez expiação pelos pecados. Que é isso, né? Sim ou não? Não. Aí, se fosse desse jeito, seria uma heresia terrível e pode todo mundo ir embora, que é uma seita mesmo daquelas terríveis, né? Satanás faz expiação pelos pecados? De novo, irmãos, isso deriva de uma má compreensão da doutrina do santuário. Falta estudo bíblico, né? É a questão do bode Azazel, né? Lá no santuário, você deve se lembrar, no dia do Yom Kippur, meus alunos vão lembrar, né? No dia do Yom Kippur, que era o dia da purificação do santuário, 2 bodes entravam ali em cena e havia um sorteio, digamos assim, né? E um deles era o bode para o Senhor, o outro era o bode Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado pelos pecados de todo o povo. Era um dia de juízo e dia de salvação, assim, digamos, a expiação ampla mostrava que ali o pecado, a história do pecado estava resolvida. Tanto é que a festa seguinte era dos tabernáculos, era uma festa de muita alegria. Antes disso, coração contrito, arrependimento, porque o dia do juízo estava chegando. O bode para o Senhor era sacrificado. Se há derramamento de sangue, há remissão de pecado. O bode Azazel, daqui a pouquinho eu já vou explicar esse nome, o bode Azazel, ele não tinha o sangue derramado. Os pecados de todo Israel eram confessados sobre a cabeça dele e ele era levado para o deserto. O homem que o levava não podia voltar para o acampamento, tinha que tomar um banho e ficar ali esperando pela purificação. Por quê? Porque esse bode era contaminado. Já começa aí, tem coisa estranha com esse bode. E aí, esse bode era lançado no deserto e ele não morria derramando sangue. Portanto, não é símbolo de Cristo, porque Jesus tem o seu sangue derramado. E antes que o bode Azazel fosse levado para o deserto, o bode para o Senhor já tinha sido sacrificado. Ele é Jesus.
Com a ajuda aqui do meu amigo, pastor Vinícius, a gente deu uma vasculhada aqui no site Cefaria, não sei se a pronúncia é correta essa, o site Cefaria. A gente vai lá, procura a ocorrência ali, da primeira ocorrência ali em Levítico 16, de Azazel. E esse site é muito útil porque ele vasculha toda a literatura hebraica e dá ali as ocorrências, né? No Midrash, no Talmud, em comentários, vários comentários. E quando você começa a ler os comentários sobre Azazel na literatura hebraica, você vê que Azazel é o nome de um demônio. E não somos só nós que compreendemos isso, irmãos. De novo, a literatura evangélica que entende do mesmo jeito. Colocar Azazel como Jesus é uma blasfêmia. Porque ele não morria pelos pecados, porque seu nome, ele é o nome de um demônio, da demonologia hebraica, e porque a pessoa que o conduzia ficava contaminada, mesmo após a morte do cordeiro ou do bode para o Senhor. Na verdade, quem chama esse bode de Jesus é que tem que resolver esse assunto, porque está incorrendo num grave erro. Não é Jesus, é Satanás. Satanás que vai carregar, não de maneira expiatória, né, salvadora, mas que vai carregar os pecados que ele levou as pessoas a cometer para o deserto durante o milênio e depois será destruído após o milênio. Esse é o bode Azazel. Quanta coisa, né? Cada tópico desse daria para a gente ficar aqui muito tempo. Agora eu pergunto para vocês, já caminhando para o final. Essas questões que estão na tela são bíblicas? Língua estranha pentecostal é bíblica? Está na Bíblia isso? Se você ler Atos capítulo 2, você vê que não tem nada a ver com língua estranha pentecostal. Mas por causa disso a gente chama esses irmãos pentecostais de seita? De hereges? Nunca chamei. Segundo ponto. Quem guarda o domingo, isso é bíblico? Tem algum verso na Bíblia que diz que o sábado foi alterado para o domingo? Tem algum verso na Bíblia que coloca a bênção do sábado sobre o domingo e o torna santo? Tem? Não tem. Você já leu a Bíblia muitas vezes, eu também. A gente encontrou algum verso desse? Não tem. Mas a gente chama quem guarda o domingo de herege? De membro de uma seita? Outra, imortalidade da alma. Está na Bíblia isso? A alma é mortal ou imortal? Só um verso, Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. E se todos pecaram, todos são mortais? Só um verso. Eu podia dar um estudo bíblico inteiro aqui. Nós tivemos lá, né? Sobre a questão da morte. A alma não é imortal. Não tem fantasminha dentro de nós. Isso não é bíblico. Mas não chamamos quem crê nisso de seita, de hereges. Arrebatamento secreto é bíblico? Quando vai ser o arrebatamento? Na volta de Cristo e não tem nada de secreto. Já estudamos isso também. Não é bíblico. Predestinação calvinista é bíblico? Deus escolheu alguns para se perder, outros para se salvar. Eu teria medo desse Deus. E se ele me escolheu para me perder, eu estou perdendo tempo aqui agora? Veja, entre eles, os protestantes, um chamava o outro de herege. Alguns protestantes consideram a predestinação calvinista a maior das heresias. E eu tendo a concordar com eles. Porque isso ataca o caráter de Deus. Mas são respeitados. Nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, ninguém os chama de seita por causa disso. Não é interessante? Inferno eterno é bíblico? A minha Bíblia fala de segunda morte. A minha Bíblia fala que o mal não se levantará a segunda vez. A minha Bíblia, eu falo minha de forma irônica, né? A nossa Bíblia, na verdade. A nossa Bíblia diz que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés dos salvos. A nossa Bíblia diz que o fogo eterno, assim como foi com Sodoma e Gomorra, não é eterno em duração, mas é em consequência. Portanto, isso aí é heresia. Mas não chamamos a maioria dos cristãos católicos protestantes que creem nisso de hereges, de seita. Olha a lista enorme ali na tela. E aí eles pegam 4 pontos, 5, 6, de coisas que são mal compreendidas e nos chamam de seita. Eu acho que nós estamos incomodando, hein? Vocês estão entregando o livro demais. Vocês estão pregando demais. Vocês estão incomodando. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus falou que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, injuriarem, dizendo todo mal contra vocês. Porque também fizeram isso com os profetas. Então, se é para ser perseguido por amor ao Evangelho, se é para ser perseguido, caluniado, xingado por Jesus, que assim seja. Que não seja pelos meus erros, mas por Jesus. Aí a gente assume isso, né? Se quer chamar de seita, fica à vontade. Irmãos, uma história bem curta aqui para vocês, porque temos a formatura daqui a pouquinho. Na década de 50,
precisamente em 1956, houve uma série de debates, de diálogos, na verdade, né, ali na sede mundial da igreja. Na época ficava em Tacoma Park, em Maryland, envolvendo aquele que ficou conhecido como o maior apologeta evangélico dos últimos tempos aí, Walter Martin. Walter estava escrevendo uma série de livros sobre seitas, sobre Testemunho de Jeová, sobre Mormons, sobre os Bahá'í, sobre outras várias grupos aí, religiosos. E ele ficou em dúvida se ele incluiria adventistas ou não nesse livro. E ele foi honesto, porque em lugar de escrever sobre o que não sabia, ele pensou, eu vou lá conversar com eles. Então, juntamente com Donald Grey Barnhouse, seu amigo, foram até a sede da igreja. A liderança designou ali alguns teólogos para conversar com eles, para recebê-los. E foram quase 20 reuniões ali. E o Walter Martin decidiu não mais colocar um capítulo nesse livro de seitas sobre os adventistas. Na verdade, colocou um apêndice no fim do livro para explicar por que ele não colocou a igreja adventista, que ele passou a considerar como uma igreja evangélica, protestante e não uma seita. Eu tenho aqui esse volume, né? São 4 volumes. Quando eu estava me convertendo lá nos anos 90, né? Faz um pouquinho tempo aí, eu li muita coisa sobre e contra a igreja adventista sétimo dia. Porque eu queria saber onde é que eu estava entrando. Queria tomar uma decisão bem embasada. E entre os livros que eu li, olha aqui, Walter Martin. Está todo sublinhado aqui daquele tempo, né? Eu era jovenzinho ainda. Volume 1 traz aqui as Testemunhas de Jeová e a Fé Bahá'í. São 4 volumes, como eu disse. Eu não encontrei nessa coleção os adventistas. E desses diálogos nasceu um livro que a CPB publicou, já faz alguns anos, que é este aqui, ó. Ainda é dito aqui que é o clássico mais polêmico da história do adventismo. Não vou ter tempo aqui de explicar porquê e nem os bastidores da coisa. Mas eu recomendo a vocês, Questões sobre Doutrina. Foi um livro publicado por teólogos da nossa igreja para responder às perguntas do Walter Martin. Então aqui fala sobre Jesus, sacrifício completo, fala aqui sobre Miguel, tudo que eu preguei até agora tem aqui nesse livro, de forma detalhada. Então fica aqui o convite para vocês lerem esse livro, conhecerem esse livro, é uma obra bem interessante. É uma resposta adventista às acusações injustas que faziam contra ela e que voltaram a fazer, porque acho que esse pessoal não está fazendo o dever de casa, como o Walter Martin fez. Quero saber, eu vou conversar com eles. Eu vou falar com um adventista, não vou ver o que os outros falam contra eles. Essa é a postura correta, honesta, que Deus espera de nós. Aí está o Walter Martin, ele faleceu acho que na década de 80 ainda, né, já. E um dos volumes, volume 1 do livro Império das Seitas. Eu finalizo aqui com 3 textos para a nossa reflexão. E já vão se preparando aí os alunos para a diplomação. Primeiro, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 453, diz assim: está profetizado, Deus quer que a verdade probante, a verdade que prova, seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame. Malgrado o desprezo que muitos lhe votem. Traduzindo, Deus quer que a verdade seja colocada em evidência, ainda que alguns a desprezem. Porque as pessoas têm que tomar a sua decisão. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar curiosidade e despertar o espírito que, de outro modo, continuaria, pessoas que continuariam adormecidas. Não falei para vocês que tem um efeito colateral positivo? Quanta gente hoje, milhões de pessoas que seguem esses influenciadores, estão se perguntando, será que é isso mesmo? Eu vou dar uma olhada. E vou encontrar canais na internet, vou encontrar Novo Tempo, vou encontrar CPB, vou encontrar rádios, vou encontrar, porque o Espírito Santo está trabalhando. E aí, essa agitação toda tem o seu efeito positivo. Outro texto interessante, Profetas e Reis, 387, 388. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Um desses pastores chegou a dizer que a lei é uma desgraça. Olha que tristeza. Graça ou desgraça? Ele disse que a lei de Deus é uma desgraça. A santa lei de Deus, que Jesus veio cumprir, que Davi disse que era o seu deleite, a santa lei de Deus, que Paulo diz que é santa, justa e boa.
Alguém disse que ela é uma desgraça. Então a reverência que o povo de Deus tem pela santa lei de Deus, porque ama o Deus da lei, é uma repreensão para muita gente. Eles se incomodam. Por que você guarda o sábado? Que bobagem. Deixa eu guardar meu sábado. Eu estou feliz, é tão bom. Né? Satanás trará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Não está acontecendo isso já? De viva voz, ou pela pena, ou na internet, ou nos canais, ameaças e ridículo procurarão subverter-lhes a fé. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do decálogo. No caso, o domingo, né? Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Satanás odeia a lei de Deus. O grande conflito começou porque esse ser angelical, ele se rebelou contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, portanto. E no fim da história, isso volta. Nós estamos vendo apenas um pequeno ensaio disso. Porque no grande conflito, Ellen White escreveu que esse ponto aí, a lei de Deus, o sábado, o domingo, vai ser um ponto de muita controvérsia. Se alguém achava que isso era impossível, as últimas semanas mostraram que não é. Que realmente é bem possível, sim, que isso aconteça e vai acontecer com muito mais intensidade. Os que temem a Deus não podem aceitar isso. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Isaías 51:7 é para vocês. Quando eu li isso aqui no Revivados, eu pensei, Deus está nos dando um recado de carinho aqui, tão forte, né? Eu na hora entendi o recado. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, não fiquem assustados por causa das suas zombarias. Amém? Olha que recado que Deus nos dá. Não tenha medo, não fique preocupado. O importante, não importa se você é de uma seita ou não, o importante é que você seja alguém que, como Paulo, faz a vontade de Deus. Alguém que ama o Senhor e ama tudo que Deus deixou para o nosso bem, como a lei de Deus também. Isso que é importante. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não tenham medo. Não se importem com os insultos. Jesus também foi insultado. Paulo também foi insultado. Se for pela verdade, que assim seja. Clarice, Débora, Cléo, chegou o momento. Venham aqui à frente. Eu quero que a igreja entenda o significado disso. As pessoas que serão chamadas aqui, é um grupo pequeno, não se preocupe, não é como formatura de escola que demora bastante. É um grupo pequeno, mas um grupo muito especial. As pessoas que virão aqui à frente, chamadas pelo nome, são pessoas que tiveram o coração tocado pelo Espírito Santo. São pessoas, entre muitas outras, que têm sido chamadas por Deus para uma nova vida com Jesus. Pessoas que amaram a palavra e o Deus da palavra. E nós tivemos aí a alegria de, durante mais de um ano, estudar a Bíblia com eles. Né? E nós vamos continuar. Eles pediram, não pare. Então, fazer o quê? A gente tem que atender o chamado, né? Mas a gente fez um trato com eles. Cada um vai trazer mais um. Assim a gente continua. E já tem gente aqui se preparando para o batismo. Isso que é a coisa mais maravilhosa, né? A entrega total da vida a Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus porque Deus tem trabalhado na vida de vocês. E agora então, a ex-diretora do Ministério da Mulher, né, que foi o departamento que promoveu, né, nós queremos de público aqui agradecer. Elas estão representando aqui, né, a Clarice, para quem não sabe, é a esposa do pastor da igreja. Ele está pregando em outra igreja hoje, né, pastor Cavalcante, né, nosso pastor. Ela está aqui representando então o pastorado desta igreja. A Cléo, diretora do Ministério da Mulher, e a Débora, a vice-diretora. Então, mas aqui o grupo seria bem maior. Se eu fosse chamar aqui as pessoas que prepararam os lanches, as pessoas que tiveram ali o carinho de manter a sala sempre organizada, limpinha, né? As pessoas que nos bastidores pensavam em tudo. A gente só pode agradecer realmente a essa equipe maravilhosa que esteve conosco durante esse tempo todo e vai continuar, né? Aqui é uma igreja missionária, então trabalho não falta. E eu agradeço muito a vocês também que estão aqui na frente pelo apoio, né, por tudo que foi feito. Então agora é com vocês. Bom sábado. Quero falar também brevemente. Parabéns para vocês que atenderam ao chamado de Deus. Nós
Quando nós lançamos esse projeto, pensamos, oramos e ficamos na expectativa. Quem será que vai atender ao chamado de Deus? Muitos convites foram feitos e vocês ouviram a voz do Espírito Santo e estiveram esse ano com a gente. E nós agradecemos de todo o coração, porque ali a gente conheceu a palavra de Deus juntos, né? Estudou a palavra de Deus juntos, conheceu um pouquinho da vida de vocês, né? Oramos juntos e criamos laços que eu creio que será para toda a eternidade, até a volta de Jesus. Hoje, vocês são nossos amigos queridos e nossos irmãos. Muito obrigada, tá? Então eu quero chamar uma por um, a Renata aqui à frente. Os formandos, né, os cursistas, hoje receberão então o certificado, a noiva, como assim o pastor chama, né, que é a Bíblia, e eles vão receber um mimo também, que eu quero agradecer o Simão, eu não sei onde ele está, ele fez a caricatura de todos os cursistas e nós então reproduzimos para colocar no porta-retrato para ficar de lembrança para eles. Então quero agradecer o Simão também, que sempre está presente na equipe da mulher, né, e todos vocês, quando a gente pede, sempre estão de coração aberto, tá? Para poder estar auxiliando, ajudando, fazendo uma parceria ótima. Muito obrigada, igreja. Agora o Jonas e a Paloma, já vem junto, que é uma só carne. Só lembrando também de agradecer a Maria Luísa, né? A Maria Luísa é muito especial, é filha do casal da Karina e do Luciano, e ela sempre foi minha ajudadora. Quando eu chegava, ela já falava: tia, eu posso ajudar no lanche? Tia, eu posso ajudar a entregar os presentes, os brindes para o sorteio? Então é uma querida nossa, é a nossa cursista Mirim. O Antônio Luciano e a Karina. Carlota. E a Elaine e o Rodrigo. E agora, então, tem um especial para a nossa queridinha aqui do grupo, né? Ela estava curiosa para saber se tinha algo para ela também, para a Malu. Nós temos aqui, então, ficou da Elizabeth. Elizabeth é muito querida nossa, é a irmã da Elisângela, e ela é muito tímida, ela é muito quietinha, tá? Então, a gente acredita até que ela ficou meio assim, de se expor, vir à frente e tal. Mas o dela também está aqui, tá? É a irmã da Elisângela. Muito um amor de pessoa. Nós queremos agradecer a todos vocês, então. Agora o pastor vai fazer uma oração para nós concluirmos, né? E o importante é isso, continuem orando por eles, eles vão acertando algumas coisinhas, né? Algumas situações assim, casamento, etc., para que eles também possam entregar finalmente a vida deles para Deus no tanque batismal, tá bom? Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, para fazermos uma oração especial por eles, por todos nós, na verdade, né? E pedir a Deus também que Ele nos firme nesse caminho verdadeiro, o caminho, né? Que Ele nos ajude a permanecer firmes mesmo em meio às zombarias do mundo e alcançando pessoas para Jesus.
Não tem algo mais precioso do que fazer isso, né? É algo que realmente enche o nosso coração, e especialmente com a certeza de que Deus é real e Ele age na vida das pessoas. Se nós tivéssemos tempo aqui, eu passaria o microfone aqui por eles. Tem cada história linda aqui, irmãos, né? Nós visitamos ali o Luciano, a esposa, né, pouco antes das nossas férias. Eles nos contaram cada coisa linda, assim, de como Deus tem atuado na vida deles. É algo maravilhoso. Quem sabe em algum outro culto a gente... um culto para cada um. A gente conta algumas histórias aqui que vocês vão ficar maravilhados de como Deus tem trabalhado nesses últimos dias. E é por isso que Satanás está irado. Porque o povo de Deus está avançando, a mensagem está sendo pregada e em breve Jesus voltará. E estaremos todos juntos com o nosso Senhor para sempre, como nós estudamos na Bíblia. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos, porque um dia essa verdade maravilhosa nos alcançou, porque Jesus nos salvou dos nossos pecados e nos oferece a vida eterna. Nós te agradecemos porque este grupo aqui ouviu a tua voz e estudou a tua palavra, e está estudando, conhecendo, e muitos aqui têm o desejo também de entregar a vida totalmente a Jesus pelo santo batismo, que isso aconteça logo, que tudo que está impedindo seja retirado do caminho deles. Assim como nós aqui um dia passamos por esse momento tão especial de entrega, eles também têm esse privilégio, Senhor. Uma vez que eles já entendem, compreendem qual é a tua vontade para a vida deles. Dá-nos a tua paz, ajuda-nos a amar as pessoas, e o amor se expressa especialmente levando aquilo que temos de mais precioso, que é Jesus e também a sua palavra. Dá-nos a tua paz, um bom restante de sábado. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.